Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora mais um vídeo para os mestres, para os ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. E nesse vídeo eu busco responder perguntas que os mestres fizeram também aí nos outros vídeos anteriores que eu já fiz. Eu fiz vários vídeos para os mestres que você pode acessá-lo olhando ali nos vídeos retroativos do meu canal. E nesses vídeos surgiram muitas perguntas, muitas dúvidas. Eu selecionei aqui algumas delas e hoje eu vou responder nesse vídeo. Talvez algumas dessas perguntas eu já tenha respondido lá também, quando a pessoa perguntou, e outras não. Então vamos lá. Só que antes de responder a essas perguntas, se você está passando agora por esse canal e ainda não se inscreveu, eu convido você a se inscrever e também deixar aí o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com outros mestres da sua paróquia, da sua comunidade. Pode ser que esse vídeo ajude a elucidar dúvidas. E se você gostaria também em algum momento ser mestre, servir na igreja como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, esse vídeo vai lhe ajudar. A primeira pergunta que eu selecionei aqui é a seguinte: é correto a expressão ministro da Eucaristia? Não, essa expressão é correta para o padre. O ministro da Eucaristia oficial é o padre. Para os leigos, o nome é Ministro Extraordinário da Distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. Como é um nome muito longo, abreviou-se pela palavra messe. Então, toda vez que você ouvir a expressão messe, corresponde a ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. O ministro da Eucaristia é o sacerdote. Então, nós temos ministros ordinários e ministros extraordinários. O ministro ordinário é o ministro ordenado, padre, o bispo. Já o ministro extraordinário é o leigo. Segunda pergunta: o que devo fazer para ser mestre? Bom, se você tem desejo de ser mestre, de servir na igreja como mestre, você deve procurar o pároco da sua paróquia e dizer isso para ele. Ou então procurar a coordenação dos mestres, a pessoa que é a coordenadora dos mestres, ela pode também fazer os encaminhamentos. Mas uma coisa é certa: uma pessoa para ser mestre, ela precisa ser indicada. É claro que se você se oferecer também não há problema, se você tem esse desejo, você pode procurar. Mas geralmente as pessoas são indicadas, elas são indicadas por outros mestres, por outras pessoas, depois ela passa por um período sigiloso de avaliação e se ela for aprovada, ela é convidada. Então é esse o processo para ser mestre na igreja. Outra pergunta: como chama a veste dos mestres? Por que a pessoa fez essa pergunta? Porque há mais de uma nomenclatura. As vestes dos mestres, elas são conhecidas por dois nomes, por opa e por jaleco. Pode até ser que exista outros nomes também, mas os dois nomes mais conhecidos são opa e jaleco, que é a veste dos mestres. Por quanto tempo um mestre deve atuar? Não existe um tempo delimitado. Hoje, a maioria das dioceses, das paróquias, as paróquias seguem as normas da sua diocese. As dioceses estão colocando, varia muito, 2 anos, podendo renovar para mais 2, ou 4 anos, podendo renovar para mais 4, ou alguma variante. Então, quando a pessoa assume como mestre numa paróquia, ela tem um tempo para isso, não é ministro ordenado. O padre, sim, é para sempre. Agora, para sempre não naquela paróquia, porque mudam também os padres, mas para sempre como ministro da Eucaristia. Agora, o leigo não. O leigo tem um tempo de atuação. Por isso, quando você assumir o ministério, saiba que é por um tempo.
E até bom que não fique muitos anos, muito tempo. É bom servir um tempo, dar um espaço, depois volta novamente, para não ficar aí a vida toda como se fosse um ministro ordenado. Então tem um tempo e esse tempo varia de acordo com a paróquia, de acordo com a diocese. Outra pergunta, o mestre deve pedir para sair ou esperar o padre pedir? O bom senso, se você está numa paróquia que já tem um tempo, quando você viu, sabe pelos regulamentos da sua paróquia, da sua diocese, o tempo que é, quando completou o tempo, você pode dizer, olha, meu tempo já se completou. E aí o padre vai dizer se você deve continuar ou não, ou você mesmo pode pedir para sair. O padre vai dizer, olha, agora é o momento, agora não é, enfim, se você tiver algum motivo também, você pode pedir para sair, não há problema nenhum. Mas quando completou o tempo, é importante que o mestre coloque à disposição a função que ele desempenha, para dar espaço para uma outra pessoa. Então não precisa esperar o padre pedir para você sair. Você mesmo pode falar, já completou o meu tempo, eu vou colocar minha função agora à disposição da paróquia. Com quantos anos uma pessoa pode ser mestre? Essa é uma pergunta que vez por outra aparece aí no meu canal, de pessoas às vezes muito jovens que gostaria de ser mestre. A recomendação é que o básico, que tenha os sacramentos da iniciação cristã, que é batismo, eucaristia e crisma, que tenha mais de 16 anos, menos de 16 anos não é conveniente. Se você tem menos de 16 anos, seja acólito, coroinha, mas para ser mestre tem que ser acima disso. A paróquia se coloca acima de 18, a paróquia acima de 21 anos, varia muito isso. Não existe uma regra, uma norma. A norma básica é que tenha sacramentos da iniciação cristã, que seja uma pessoa atuante na comunidade. Depois vem as outras recomendações para aquela pessoa, né, que pede-se para todos. Mas aí em relação à idade, não menos de 16 anos. Pessoas com menos de 16 anos não devem ser mestre. Outra pergunta é com qual a idade máxima para ser mestre? Então, se tem a idade mínima, existe uma idade máxima? Olha, aqui também é muito relativa essa pergunta, porque a pessoa pode ter 80 anos e conseguir servir muito bem, pode até ter mais que isso. O que conta aí na idade máxima é a disponibilidade, a saúde, a agilidade. Então, se ela consegue ainda exercer a missão, a função, ela pode continuar sendo mestre, não importa a idade. Agora, se a pessoa tem uma idade muito avançada, ela não vai conseguir visitar doente, levar a Eucaristia para doente, ela não vai conseguir muitas vezes descer degraus, que tem muitas das nossas igrejas que tem presbitério. Enfim, é uma série de limitações que são próprias da idade. Então, a pessoa também deve ter o bom senso, quando ela chegou a uma certa idade, que ela viu que os limites já estão ali se apresentando, ela deve procurar o pároco e dizer para ele, olha, estou entregando a minha função porque eu não tenho mais condição. Porque às vezes o padre, por caridade pastoral, ele não pede para a pessoa deixar. A pessoa está lá, velhinha, não consegue andar, e ela morre como ministra, como se fosse ministro ordenado. Então é melhor a pessoa ter o bom senso de chegar e dizer, olha, eu já não tenho as condições físicas exigidas para um mestre, então eu estou deixando a minha função. É um gesto nobre, é um gesto bonito fazer isso. Se até o Papa Bento XVI renunciou, por que não um ministro renunciar? Não há problema algum, sinta-se bem à vontade com relação a isso, e você vai continuar sendo uma pessoa tão digna quanto antes. O mestre que compra as vestes ou a paróquia que oferece? Então essa pessoa está em dúvida. Talvez ela não seja mestre, mas ela vê os mestres vestindo as vestes apropriadas e ela quer saber então se é a paróquia que compra ou se são os mestres que compram. Varia também muito de paróquia para paróquia, é uma questão de combinação. O mestre pode ele mesmo pagar a sua veste e depois ele que vai cuidar, tê-la. Ou a paróquia, quando tem missa, ela compra e deixa todas as vestes lá no armário da sacristia para os mestres irem utilizando. Isso é uma questão de combinar entre os mestres e a paróquia. Não existe uma regra para isso. Varia muito, então. Há paróquias que são os mestres que compram e há paróquias que
a paróquia que oferece as vestes para o mestre. Um mestre pode atuar só na visita aos doentes e não no altar, e o contrário pode. A regra básica para uma pessoa ser mestre é que ela possa visitar doentes. Há a possibilidade de um mestre ser investido como mestre só para atuar na visita a doentes, sem precisar atuar no altar. Há essa possibilidade. O contrário já é um pouquinho mais complicado, a pessoa só atuar no altar e não visitar doente. Por quê? No altar é mais simples. No altar, mesmo que não tenha mestre, como eu disse num outro vídeo, o padre pode convidar alguém da Assembleia para ajudá-lo, se caso for necessário. Agora, visita aos doentes? Não, visita aos doentes tem que ter uma pessoa. O padre não dá conta de visitar todos os doentes da paróquia. Então, é essencial que o mestre tenha doentes para visitar, para levar a Eucaristia. Então, ele pode sim ser mestre só para visitar doente. Agora, poucas paróquias aceitam mestre só para atuar no altar. Se ele não tem condição de visitar doente, então ele não tem característica para ser mestre. Até quantos doentes um mestre pode ter para levar a Eucaristia? Aqui também depende muito da paróquia, depende da demanda, depende do tempo que o mestre tem. É bom que ele tenha pelo menos um, mas pode ter 2, 3, 4, sabendo que quanto mais doentes você tem para levar a Eucaristia, mais tempo demanda da sua pessoa. Se você é uma pessoa que trabalha, se você é uma pessoa que tem um tempo mais restrito, você não pode ter muitos doentes para visitar, porque senão vai tomar muito seu tempo e seu tempo é escasso. Agora, se você é uma pessoa aposentada, se você tem mais tempo para visitar durante a semana, em qualquer horário do dia, então você pode ter mais doentes para visitar. Então, varia muito de cada pessoa. Essa é uma combinação que você faz com a coordenação dos mestres da sua paróquia e também com o pároco. Se eu não me sentir preparada, posso dizer não ao ser convidada para ser mestre? Pode, claro, também é um gesto bonito. As pessoas indicou seu nome, você é uma pessoa benquista na comunidade, o seu nome foi cogitado, foi indicado e aí você foi convidada, mas você não se sente preparada. Pode tranquilamente dizer não. Mestre pode ser espírita? Claro que não. A pessoa que é espírita, ela não deveria ser mestre, porque ela vai misturar as doutrinas aí. A doutrina espírita não é compatível com a doutrina católica. Então, a pessoa que é espírita ou de qualquer uma outra religião, ela não deve ser mestre. Se eu não fizer a preparação pedida, eu posso ser mestre? Aí vai depender da sua paróquia. Geralmente todas as dioceses pedem que a pessoa que foi indicada para ser mestre, que disse o seu sim, ela faça um tempo de preparação. Essa é uma exigência de todas as dioceses, de todas as paróquias. Eu desconheço uma paróquia que tenha mestre que não tenha preparação prévia. Mas consulte aí na sua paróquia se a sua paróquia permite. Geralmente não. Todos os mestres devem fazer uma preparação prévia e depois, no decorrer do exercício da sua função, ter reciclagem, atualização, formação periódica. O mestre deve purificar as mãos antes de distribuir a Eucaristia na missa? Se pode, como e onde é feita essa purificação? Primeira coisa, a purificação dos mestres, ela não é parte do ritual da missa. A purificação do padre, sim. Quando o padre purifica as mãos, ele purifica as mãos publicamente, porque faz parte do rito da missa. Já dos mestres, não. A dos mestres é por uma questão de higiene mesmo. Então você pode purificar lá na credência, pode purificar lá na sacristia. Não é ritual, é apenas para você estar com as mãos limpas na hora que você vai pegar a Eucaristia e distribuir para a pessoa. Por isso que se lava as mãos. Evite fazer publicamente, exposta, não tem necessidade. Ela pode ser. E pode ser feita também com álcool gel, não precisa ser feito só com a água. Depende muito da prática, da praticidade do ato, mas a finalidade não é rito, a finalidade é mesmo higiênica
purificação das mãos dos messes. Quem prepara a credência são os messes ou os acólitos? Essa é uma dúvida que sempre aparece também. Eu já falei sobre elas num outro vídeo, sobretudo num vídeo que eu fiz sobre os acólitos. Também é uma questão de combinar isso, mas o mais indicado é que quem prepare a credência seja os messes. A credência em relação a providenciar partículas, providenciar o vinho, arrumar as âmbulas, a galheta na credência. Por quê? Porque está relacionada à Eucaristia. Tudo que está relacionado à Eucaristia, à hóstia e o vinho é incumbência dos messes. Portanto, deve ser os mestres que façam isso, mas não é uma regra. Pode ser delegado para os acólitos, pode ser delegado para os coroinhas, se eles tiverem condição de fazer isso, não há problema, é questão de combinar. Se as hóstias não forem suficientes na hora da distribuição, o que eu faço? Você está lá distribuindo a Eucaristia e de repente não é suficiente, a fila está grande para a comunhão e você tem ali meia dúzia de hóstias ou menos, você sabe que não vai ser suficiente. Nas preparações dos mestres, já se orienta sobre isso. Você calcula, né? Se você viu que não tem o suficiente, comece a quebrar. Por exemplo, tem 20 pessoas e tem 10 hóstias, você começa a partir lá ao meio, então vai ser suficiente para todos, né? Não fique confiando que o outro ministro tenha mais lá para você abastecer, porque às vezes ele também não tem. Então a melhor forma é você ir fracionando a Eucaristia para a pessoa até ser suficiente para todos. Aí que cabe a pessoa que está distribuindo ter essa sensibilidade de perceber, a que eu tenho na âmbula é suficiente para essa fila que vai comungar? Se não for, eu vou começar a fracionar a hóstia para ser suficiente para todos. Porque não pode a pessoa chegar na fila de comunhão e acabar a Eucaristia e ela não ter Eucaristia para receber. Isso não pode acontecer. Então, o mestre tem sim que ter esse cuidado. Se a hóstia cair no chão, eu posso consumir? Essa é uma dúvida também que é muito frequente entre os mestres. Às vezes você está distribuindo a comunhão, coloca na mão da pessoa e a pessoa derruba ou cai mesmo da sua mão. Isso acontece. Se você puder consumi-la, pode. Na hora que você está distribuindo, deixa ela separada, depois leva ela para a credência, leva ela para a sacristia. A recomendação é fazer o descarte dela, né? Porque ela caiu no chão, descarte adequadamente, conforme orientado lá num outro vídeo que eu fiz. Mas se você viu que não tem problema nenhum de você consumi-la, você pode consumir sem problema algum. O que não pode é cair no chão e dar para o fiel. Isso é falta de higiene. Então ter esse cuidado também. As vestes dos mestres devem ficar na igreja ou ser levada para casa? Também é uma questão de combinação, de combinar, né? Se vai levar para casa, se deixa na igreja. Eu vejo mais prático que elas fiquem num armário na igreja, para você chegar da sua casa, você ir para a sacristia ou num lugar adequado, aonde estão as suas vestes, né? Também não impede de você levar para casa. Se cada um cuida da sua, tem a sua veste, combinou ali na equipe de mestre, não, cada um vai levar a sua, o dia que vai atuar atrás. Mas é importante que tenha algumas de reserva, pelo menos na igreja, porque numa falta, alguém que vai substituir pode pegar ali na sacristia, no armário. Então é uma questão também de combinar com a equipe de mestres, com a coordenação. Um mestre também pode fazer celebração da palavra e exéquias. Exéquias são celebrações feitas por ocasião do falecimento de alguém. É um rito feito de corpo presente, antes do sepultamento. Sim, os mestres podem fazer naturalmente. Em paróquias que não têm ministros da exéquia ou da pastoral da esperança, quem faz são os mestres. Então, os mestres podem sim fazer celebração da palavra, onde não há ministros da palavra, e celebração de exéquias. Agora, na paróquia que tem essas funções, que além dos mestres, tem também ministros da palavra e membros da Pastoral da Esperança ou da Exéquias, aí sim cada um tem a sua função. Onde não há, são os mestres que fazem essas duas funções, celebração da palavra e celebração de Exéquias. Quem prepara o altar, o padre ou os mestres? Olha,
para estender o corporal, colocar o cálice, há lugares que são os mestres, há lugares que são os padres. Quem deve preparar o altar, na verdade, é quem está presidindo a celebração ou concelebrando, um padre concelebrante, um diácono ou o presidente da celebração. Mas se ali na sua paróquia o pároco, o padre combinou que os mestres preparam o altar, também não tem problema algum. O que deve ser o padre é a consagração, a preparação do altar e também a purificação. Pode ser o padre, pode ser os mestres. É uma questão de combinar também. Pessoas com caráter ético e moral duvidoso, pode ser mestre? Pessoas com caráter moral e ético duvidoso não deveria ter função nenhuma na igreja. A igreja não que seja lugar de pessoas santas, mas lugar de pessoas que se esforçam para buscar a santidade. Se a pessoa não tem ética nem moral e não busca mudar isso, ela não serve para ser mestre. Claro que não, ela não deve nem ser indicada para ser mestre. Se ela for indicada e ela tem essa postura, é importante que a paróquia avalie, que a equipe de mestre avalie, o pároco avalie, porque não é conveniente uma pessoa com déficit moral e ético estar nessa função. Posso atuar como mestre noutra paróquia? Não, você é mestre para a sua paróquia, exceto se o pároco da outra paróquia permitir que você atue. Mas você não pode chegar assim, vou agora, épocas de festas, por exemplo, as pessoas viajam, vão para uma outra paróquia e lá ela já vai atuar. Não é assim, nem padre é assim. Um padre, para atuar numa outra paróquia, ele precisa ter a autorização do pároco local. Eu não posso chegar como padre em qualquer outra paróquia e celebrar a missa por conta própria. Eu tenho que pedir autorização para o pároco local. A mesma coisa com os mestres. O mestre, ele é instituído, ele é investido para atuar na sua paróquia. Na outra paróquia, se ele for, ele tem que ter autorização do pároco para atuar. Sem autorização, o mestre não pode atuar numa outra paróquia, nem o padre. A purificação dos vasos sagrados é feita pelo padre ou pelos mestres? Aqui é uma pergunta que eu já respondi anteriormente, então essa aqui eu vou pular, porque já foi respondida. Quando termino de distribuir a comunhão na fila onde estou, devo ajudar na outra ou cessar a distribuição? Então você está distribuindo ali, acabou a sua fila, você viu que tem uma fila enorme do outro mestre, ou mesmo a do padre, você deve ir auxiliar na outra, até que todos comunguem. Então, sempre é essa a prática. Terminou a sua fila de comunhão, você viu que tem mais gente na outra fila, vá lá, ajude a terminar, depois você vai recolher as âmbulas. Essa é a recomendação. O mestre pode distribuir a comunhão no corredor central da igreja ou só o padre? Claro que pode. É que é mais prático o padre ir lá no corredor central, mas isso também é uma questão de combinar, não tem problema algum. Você pode distribuir, combine antes, porque geralmente nas equipes de mestre, antes de atuar, cada um combina onde vai. Olha, você vai naquela fila, você vai nessa, você auxilia o padre. Enfim, é uma questão de combinar antes, não há também problema algum. Muita gente imagina que a fila do corredor central seja só o padre que vai distribuir. Não necessariamente. É uma questão de combinar, isso não tem problema. Se a pessoa não comunga na frente do mestre, o que se deve fazer? Aqui também eu já falei sobre isso num outro vídeo. Se você deu a comunhão para ela, quando comunga na boca, não corre esse risco. Agora, se colocou na mão, aí então, se a pessoa pegou, fechou e voltou e foi para o seu lugar, você para e verifique, dê uma olhadinha. Se ela não comungou, levou para o banco, você vai lá onde ela está, pede para a pessoa esperar ali e vá atrás dela e peça para ela comungar, se você viu que ela não comungou na frente. Porque as pessoas devem comungar na frente dos ministros, ordinários ou extraordinários. Sempre, ela não pode pegar a hóstia e levar para o banco, levar para casa. Ela deve comungar na frente. Então, se isso ocorrer, você para de distribuir, vá até onde ela está, com muita delicadeza, e pede para ela comungar, mostra para ela que não pode guardar a hóstia. Uma outra pergunta,
Posso interromper um tempo a função de mestre e depois voltar? Sim, você pode, até disse isso antes, pode sim. E se você percebe, olha, atuou 2 anos, agora, ou 1 ano, quanto tempo for, e você percebe, olha, nesse momento eu quero dar uma parada, converse primeiramente com o coordenador dos mestres, depois com o pároco, e não há problema algum de você interromper e depois que você passou esse momento, talvez de dificuldade, você volte. Não há problema algum também nisso. Como é escolhida a pessoa que será a coordenadora dos mestres? Geralmente, a pessoa que vai coordenar os mestres, ela é escolhida dentre os próprios mestres e depois com a aprovação do pároco. Porque às vezes os mestres escolhem uma pessoa e na hora que chega lá para o pároco não concorda que seja aquela pessoa. Ele tem todo o direito de fazer isso, toda a autoridade para fazer isso. Geralmente, dificilmente ele vai vetar quando foi a maioria dos mestres que escolheu, porque senão que a pessoa é benquista entre todos. Mas pode ocorrer também de o padre não querer aquela pessoa como coordenador e ele vai dizer que não. Mas geralmente a pessoa é indicada entre os mestres para ser a coordenadora ou coordenador. Sou mestre, não gosto da minha coordenadora, devo continuar sendo mestre? Aqui é um problema muito particular que você tem que resolver com a sua coordenadora. Se vocês não se entendem bem, ninguém tem... gostar de todo mundo também não é uma coisa tão fácil. Mas se você perceber que é algo grande, que não dá para resolver, é melhor você deixar então. Se você não tem entendimento com essa pessoa. Se essa pessoa dá problema com todo mundo, é ela que está no lugar errado. Aí ela precisa ser revista a coordenação. Agora, se o problema é só com você, aí o problema é só entre vocês. Talvez o problema esteja com você. Enfim, procure rever isso, conversar. Não fica bem ter desavença entre os mestres, muito menos com a pessoa que coordena, que deve ser aquela pessoa que deve ter um bom entrosamento com todos os mestres. Posso guardar a Eucaristia em casa e depois levar para a igreja? Às vezes a pessoa vai visitar doente, tem 3 doentes e um deles não pôde, sobrou a Eucaristia, em vez de levar para a igreja, ela leva para casa. Não pode. Sempre que sobrar a Eucaristia, ou você consome, ou você leva para a igreja de novo, para o sacrário, mas nunca levar para a sua casa. O mestre não deve levar a Eucaristia para casa, fazer um sacrário lá em casa, não pode. Essa recomendação deve ficar muito clara para as pessoas que visitam um doente. Você não pode guardar, estocar Eucaristia na sua casa. Sua casa não é igreja. Até na igreja, para ter um sacrário, tem que ter autorização do bispo, quanto mais na casa de uma pessoa comum. Sou mestre, tenho intolerância a glúten. Posso comungar só do vinho? Pode, sem nenhum problema. Converse com a equipe, converse com o padre. E você pode comungar só de uma espécie também, a espécie do vinho, não tem problema. Só que aí você vai combinar também, se você sobe lá na hora para comungar, ou se vai ter uma tacinha separada para você. Hoje já tem também hóstias que não contêm glúten. Então, se existem pessoas na comunidade, ou entre os mestres, ou da assembleia mesmo, que têm intolerância a glúten, é importante que na paróquia tenha hóstias apropriadas também para pessoas que têm essa deficiência, essa intolerância. Então, isso é algo comum também e pode ser feito sim. Além do jaleco, qual roupa é mais adequada para os mestres? Então, como eu disse naquela pergunta anterior, as vestes para os mestres é jaleco ou opa, mas só que, e aí? Você vai de saia, vai de calça, vai de calça colorida, vai de calça leg, e qual que é a recomendação? A recomendação é que os mestres possam ir com uma calça escura, preta ou azul escura, azul marinho, pode ser uma calça de alfaiataria, pode ser um jeans também, mas desde que não seja jeans rasgado, manchado, que seja um jeans mais sofisticado, um jeans escuro. Mas também é uma questão de combinar. A maioria das paróquias, os mestres utilizam uma calça preta para combinar com o jaleco ou opa. Mas é uma questão também de combinação de cada paróquia. Não existe uma regra geral na igreja para essa função. Convencionou-se que fica melhor os mestres estarem de calça preta e jaleco branco. Se o padre precisar tomar água durante a missa, quem leva? Coroinha, acólito, sacristão ou mestre?
também qualquer pessoa pode levar, não tem problema, isso aí não faz parte do rito da missa. Pode ser um coroinha, pode ser o acólito, aquele que estiver mais próximo do padre. Geralmente, os acólitos existem para ficar do lado do padre, auxiliando naquilo que ele mais precisa. Por isso que tem essa função na igreja. Então, nesse caso, quem deveria levar não só água, mas qualquer outra necessidade que o padre tiver na hora da missa, durante a missa, quem deve providenciar é quem está mais próximo dele, que é aqueles dois que ficam do lado ali. Eles não são gárgulas, não são estátuas, eles estão ali para auxiliar, não são enfeites, não são acessórios. Eles estão ali naquela função próxima ao sacerdote, um ao lado esquerdo, outro ao lado direito, para auxiliá-lo nas suas necessidades. Então, é a eles que o padre vai recorrer quando precisa. Então, geralmente são esses dois, os acólitos, que devem providenciar não só a água, mas as necessidades todas que o padre precisar durante a missa, para não precisar sair do presbitério. Exceto se ele precisar ir ao banheiro, claro, aí não tem como. Mas aí, nesse caso, é outra história. Então, pessoal, as dúvidas que vocês deixaram ali algumas delas são essas. Se vocês tiverem outras dúvidas, vão deixando aí, depois no momento oportuno eu faço uma lista delas, seleciono e vou respondendo. Se eu não responder aí embaixo, quando você pergunta, não fique chateado. Alguns eu respondo, outros não, depende das situações, e às vezes eu não visualizo, eu não consigo visualizar. Aquelas que eu visualizo, eu coloco ali um coraçãozinho para sinalizar que eu visualizei aquilo que você escreveu. Mas sempre deixem comentários, são sempre muito bem-vindos. E se você quer conhecer mais sobre a missa, sobre como atuar, eu indico esses dois livros que eu já passei no outro vídeo, né, que é esse aqui, Eis o Mistério da Fé, publicado pela editora Scala de Goiânia, recentemente lançado, e esse outro aqui que já tem um pouco mais de tempo, que é Equipes de Celebração, publicado pela editora Vozes. Já falei desses dois livros em outros vídeos, são os dois livros que eu tenho de orientações para equipes de celebração. Então ele pode lhe auxiliar caso você queira tê-lo aí na sua biblioteca, queira tê-lo aí na sua estante, para você ir se aperfeiçoando para atuar cada vez melhor. Por hoje é isso, deixo aqui o meu abraço, deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Deixo aqui então a minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e até o nosso próximo vídeo.